Olá, eu quero saudá-lo em nome daquele que é poderoso para fazer, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nós estamos tratando de assuntos sérios esta semana. Estamos falando de heresias. Heresias que minam a igreja, que destroem a igreja. O apóstolo Paulo não está preocupado com a destruição da igreja a partir de perseguição. Ele, ao escrever essa carta, está preso em Roma, prisão registrada no capítulo 28 de Atos. No entanto, Paulo apenas diz: lembrem das minhas algemas, orem por mim. Mas ele não está preocupado com perseguições do Império Romano. Está muito preocupado com perseguições de falsos mestres dentro da igreja que querem tornar pessoas presas a esse entendimento. Ele está tratando desse sincretismo religioso dentro da igreja colossense, o que os eruditos têm chamado de heresia colossense, que é uma reunião, uma combinação de cristianismo, de judaísmo, de ascetismo, de misticismo, de filosofia grega, de mitologia pagã, de religiões de mistério. Isso tudo estava sendo ensinado por pessoas de dentro da igreja colossense. E se a gente for honesto, a gente vai constatar que muitas dessas heresias ainda estão hoje nas igrejas. A heresia de tornar Jesus insuficiente. Um dos exemplos que podemos dar é a quebra de maldição. Eu sou um cristão convertido a Cristo, mas tenho trejeitos, eu tenho um vício, e alguém me diz: é preciso quebrar a maldição que está sobre a sua vida. E eu vou passar por uma sessão de descarrego. Ora, Cristo já não me libertou do império das trevas e não me transportou para o reino do seu Filho amado? Ele não me reconciliou na cruz do Calvário? Por que ainda tenho que quebrar maldição como se Cristo não fosse suficiente? Paulo está combatendo isto aqui. Ontem ele combateu a filosofia, a tradição humana e, pior, esse culto aos espíritos através dos astros celestes que conduzem a vida de muita gente. Tem muito crente que não sai de casa de manhã sem ler a página do Jornal do Dia que traz o horóscopo. Tem muito crente que entende que certas coisas que acontecem aqui são resultado da posição dos astros. Paulo está combatendo isso aqui. Hoje vamos tratar de um terceiro aspecto desta heresia colossense, que é o judaísmo dentro da igreja. Paulo combateu o judaísmo dentro da igreja ou das igrejas da Galácia. E ele sempre está combatendo essa tendência de trazer o judaísmo para dentro da igreja cristã. Será que não existe hoje judaísmo nas igrejas cristãs? Pastores que usam aquele chale judaico, que usam kippah, que fazem casamentos judaicos, que no lugar da cruz colocam a menorá, que no lugar da cruz ou do símbolo cristão coloca a bandeira de Israel. Pastores judaizantes. Paulo combateu esse tipo de gente no Novo Testamento. Ele vai combater de novo aqui na igreja de Colossos. Portanto, um primeiro aspecto desta heresia que vimos é a insuficiência de Cristo. O segundo aspecto é a tendência de trazer as filosofias, a tradição humana e essa orientação astrológica dos espíritos elementares na vida cristã. E o terceiro aspecto, como já dito, é o judaísmo dentro da igreja. Nós vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 11,
até o 13, e você vai perceber que Paulo combate esta tendência, inclusive atual, de trazer o judaísmo para dentro da igreja cristã. Colossenses 2, 11, Paulo diz, nele quem? Em Cristo. Nele também fostes circuncidados, com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Paulo vai para o versículo 16, quero ir com você, e Paulo diz o seguinte, assim, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. 17. Os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo, ou o corpo de Cristo, que é o mesmo Cristo. Você está percebendo que havia uma tendência na igreja de resgatar, de trazer o judaísmo como participante do evangelho, da vida da igreja, e ele fala de circuncisão e de incircuncisão. O que quer dizer isso? Inclusive aqui, uma pessoa circuncidada, espiritual ou fisicamente, ela pertence ao povo de Deus. No Antigo Testamento pertencia, ainda pertence, mas não é mais a circuncisão física, ela é espiritual. O incircunciso era o pagão, era o ímpio, aquele que não pertencia, portanto, ao povo de Deus. Então, ser circunciso é pertencer ao povo de Deus. Ser incircunciso é não pertencer ao povo de Deus. Paulo está dizendo aqui que um cristão, ele já é circuncidado. Ele não precisa retirar a carne do prepúcio, do órgão masculino. Ele não precisa fazer isso, isto é, não precisa se tornar um judeu para ser um cristão. Isso ele combateu na carta aos Gálatas, combateu na carta aos Romanos, vai voltar a combater isto aqui. Paulo diz, em Cristo, nele, 2:11, Colossenses 2:11, nele também fostes circuncidados. Ora, Paulo está dizendo agora que a circuncisão não é mais material, física, ela é espiritual. Nele, em Cristo, fostes circuncidados, isto é, foste passado na conversão. Quando a pessoa é alcançada pela graça de Cristo, o próprio Cristo espiritualmente a circuncida, isto é, ao transformar a vida dela, ela entra para o povo de Deus, nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. Paulo está combatendo aqui o terceiro aspecto desta heresia, que era circuncidar os cristãos gentios. Como eu disse ainda há pouco, é o que está faltando para algumas igrejas de hoje. Aqueles pastores já usam quipar, eles já usam mantos da tradição judaica, já fazem casamentos judaicos, eles já usam a menorá e a bandeira de Israel, já fazem turismo religioso e se rebatizam no Rio Jordão, crentes antigos das igrejas, que estão se batizando porque é o Rio Jordão. Paulo está dizendo aqui, olha, isso nada é necessário, porque quando nós nos tornamos Cristo, ou fomos tornados cristãos pela obra de Cristo, nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas. Como eu disse, é o que está faltando nas igrejas cristãs.
a liderança começar a circuncidar o povo. É o que está faltando. Paulo diz, vocês entraram para o povo de Deus não pela circuncisão da tradição judaica, mas em Cristo. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo. Quando ele me alcança, nós já vimos isso, ele me perdoa, ele nos perdoa, ele nos circuncida espiritualmente, não por mãos humanas, esse corpo do pecado é perdoado, é retirado, que Paulo diz, isto é, a circuncisão de Cristo. Ele vai dizer no verso 13, e a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, isto é, antes de Cristo, a pessoa era incircuncisa, pagã, condenada ao inferno. Mas ele vai dizer, segunda metade do versículo 13, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos pecados. Não precisamos do judaísmo na igreja. Ele vai terminar dizendo algo muito mais claro e direto no versículo 16 do capítulo 2, assim, isto é, concluindo este pensamento, diante do exposto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, isto é, estavam sendo obrigados os cristãos gentios a cumprir a dieta judaica, a não comer bacon, a seguir a dieta que foi abolida por Cristo. O Evangelho de Marcos diz que Cristo tornou puro todos os alimentos. Assim, diz Paulo, ninguém vos julgue, ninguém deve condenar vocês, porque vocês não seguem a dieta judaica, pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados. Não há nada mais direto do que isto. Ninguém deve ser julgado por não levar a vida de um judeu para ser salvo. Isto é, cumprir a dieta cerimonial do templo da época do deserto. Ninguém deve ser julgado, condenado, porque não participa de festas judaicas, tabernáculo, etc. Festas judaicas. Jesus reinterpretou a Páscoa judaica. Nós, cristãos, festejamos a Páscoa, mas a Páscoa de Cristo, não a Páscoa judaica. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa ou de lua nova. Dia de festa, lua nova também é no dias sagrados, dias santos. Ninguém deve ser julgado, condenado, cristão, sendo cristão, por não cumprir esta agenda judaica. Ele diz, ou de sábados. Ninguém deve ser condenado, julgado, sendo cristão, por não cumprir o sábado judaico, que Jesus, em Mateus capítulo 12, diz, eis aqui quem é maior do que o sábado. Neste capítulo 12 de Mateus, se há alguém que descumpriu o sábado farisaico, foi o próprio Cristo. Leia lá Mateus capítulo 12. Ele quebrou o sábado farisaico. Ele diz, um cristão, ele não precisa ser judeu para ser um cristão ou ser salvo. Cumprir dieta cerimonial, cumprir os dias santos, sagrados para o judaísmo, ou até cumprir o sábado. Paulo está condenando esta prática judaica dentro da igreja. Ele vai terminar no versículo 17, dizendo, os quais, que são esses quais? Comer, beber, dia de festas, sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Todas essas coisas do Antigo Testamento eram sombra. O que é uma sombra? É uma
representação. Eu estou no sol e aparece uma sombra. Aquela sombra não sou eu. Ela é um aspecto. Um espectro da... Eu sou a realidade, não a sombra. Se alguém me oferecer um copo d'água, não vai oferecer para a sombra, porque ela é um espectro apenas. Ela é um anúncio que existe uma pessoa ali que sou eu. Mas alguém oferece água para mim, que sou a realidade. Paulo diz, os quais são sombra das coisas que haveriam de vir. Tudo isto apontava para Cristo. Ele termina dizendo, mas a realidade é Cristo. Isto é, Cristo é suficiente na igreja. Quero deixar esta palavra para você hoje. Que Deus o abençoe.